Bom dia a todas e todos. Deixa eu compartilhar mais uma outra tela aqui. Esse evento vai ser em espanhol, quer dizer, em português, e a gente vai ter tradução simultânea. Vou compartilhar aqui com vocês algumas instruções. O evento vai ser em espanhol. Para quem precisar fazer a tradução simultânea, aqui embaixo na sua tela, tem esse mundinho aqui, escrito Interpretación. Luego lo puedes elegir el idioma o portugués o español. Si alguien, por favor, tiene alguna duda, que nos avise por chat. Espero lo hayan logrado. E já empezamos. Bueno, bom dia de novo a todas e todas. Super obrigada pela presença de todos aqui. O meu nome é Greta, eu sou diretora do Brasil da Latin Pacto. Estou bem feliz com esse encontro que a gente vai fazer hoje com duas organizações do Brasil. Esse webinar, ele é um webinar aberto, mas ele também faz parte de uma comunidade de aprendizagem em finanças inovadoras que a gente está realizando aqui na Latin Pacto com membros já faz um pouco mais de um ano. Então, tem vários participantes aqui que são dessa comunidade de aprendizagem que vem ao longo desse tempo aprendendo juntos sobre diversas formas de como fazer finanças inovadoras. E também, ele é o último webinar de uma série que a gente foi fazendo desde fevereiro desse ano, quando a gente lançou o nosso primeiro estudo, que é o Investimento Social e Impacto, Casos e Tendências na América Latina, que é um estudo onde a gente sistematizou 37 estudos de caso de 7 países, e hoje a gente vai conhecer mais 2 deles, que é o Conexus e a BenTV, que estão aqui representados pela Karina e pelo Fernando. Então, convido vocês, para quem ainda não conheceu esse estudo, é um estudo onde a gente fez um mapeamento e trouxe várias maneiras de como fazer investimento para impacto, venture philanthropy, em diversos países, com diversos tipos de provedores de capital. Eu não vou ficar falando muito aqui sobre a Latin Pacto, vocês já viram um pouco no vídeo, sei que já tem muitos aqui, muitos amigos, muitos membros que já conhecem, mas rapidamente, a Latin Pacto é uma rede capaz de juntar diversas organizações comprometidas em buscar impacto social e ambiental. Organizações de naturezas diferentes, com enfoques, habilidades e recursos diversos, e a gente acredita que essas diferentes realidades são complementares. Por isso, a Latin Pacto é uma comunidade que conecta capital humano, intelectual e financeiro, e aproveito que cada uma dessas organizações tente melhor para multiplicar o impacto social e ambiental. Isso acontece através de 2 frentes principais de atuação por meio de serviços que a gente oferece aos nossos associados. O primeiro é conhecimento, como essa atividade que a gente está fazendo aqui hoje, com sistematização de casos, publicações, estudos, cursos, workshops, uma série de atividades para ajudar os nossos membros a, de fato, serem mais estratégicos e inovadores no seu investimento. E a outra frente é a frente de conexões, onde a gente estimula a colaboração entre os nossos membros por meio de encontros temáticos, uma vitrine virtual de projetos que é a plataforma Por Impacto, e apoiando os nossos membros a se conectarem e fazerem parcerias financeiras e não financeiras. Hoje, a gente tem 94 membros associados de diversos países e setores da América Latina e do Caribe, a gente está bem feliz com esse número de membros. E o que a gente busca no fim do dia é potencializar soluções de problemas sociais que são tão comuns em todos os países da América Latina. A Latin Pacto existe porque é preciso repensar e multiplicar o impacto dos investimentos sociais e ambientais. Queremos quebrar fronteiras e transformar os recursos limitados em capital que se multiplica. Então, isso é uma brevíssima introdução. A gente deixa por aqui no chat o nosso site, mais informações, e fico também à disposição para quem quiser saber mais. Então, entrando aqui no objetivo do dia, que é conhecer esses casos, eu vou convidar
a Karina Pimenta, que é diretora e fundadora da Conexus. Ela vai fazer uma apresentação desse caso, espero que vocês tenham conseguido ler esse caso com antecedência. Depois o Fernando vai compartilhar com a gente sobre a BemTV, e aí a gente deixa no final um espaço para perguntas, respostas, comentários e inquietações, tá bom? Karina, obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vinda, fique à vontade para compartilhar o seu PPT. Obrigada, bom evento a todos. Obrigada, Greta. É um prazer, gente, estar com todos vocês, todos e todas aqui. Eu vou compartilhar aqui o PPT para guiar um pouco da minha conversa. Queria agradecer o convite para compartilhar um tanto do aprendizado que está sendo criar um instrumento, um veículo financeiro focado, né, para quem não teve a chance de ler o caso, focado no desenvolvimento de negócios comunitários, associações cooperativas, que estão na ponta das cadeias de conservação de florestas e biomas no Brasil. A Conexus é uma OCIP, é uma organização que vem atuando há mais de 3 anos nessa agenda de estruturar, ajudar a criar, induzir um ecossistema de negócios de impacto para esse público especificamente, aqueles que estão nas cadeias rurais e florestais do país, e sobretudo na Amazônia, que tem sido o nosso foco prioritário, né? E entre as nossas estratégias, né, a criação de veículos financeiros, né, tem sido uma das estratégias principais, porque a gente vê isso como um grande motor de transformação da realidade desses empreendimentos, da estruturação deles como negócios mesmos, né, uma visão mais negocial, uma visão de gestão e uma visão de desenvolvimento. E um pouco da experiência que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com uma etapa muito importante desse processo de desenvolvimento desse campo, que foi no ano passado a estruturação de do fundo, a gente chama de Fundo Conexus, mas na verdade é uma empresa de investimentos socioambientais, a CX Investimentos, do qual a Conexus é 100% dona dessa empresa. E essa empresa, ela estrutura veículos financeiros, né? E o ano passado, nós estruturamos, dentro do ambiente da pandemia, né, um veículo de crédito emergencial, e um pouco do aprendizado que a gente teve ao longo desse ano, né, desse último ano, tem sido a experimentação de vários mecanismos financeiros e não financeiros para assegurar o desenvolvimento desses empreendimentos, né? Então, esse aqui é só para, assim, antes de entrar no veículo, entender que ele faz parte de uma plataforma da própria Conexus de desenvolvimento do campo de negócios de impacto socioambiental, né? Então, por trabalhar no campo da conservação, no campo da economia de baixo carbono, tudo mais, a gente tem muito no cerne da nossa estratégia uma visão de cadeia de valor, onde na ponta delas vocês têm negócios comunitários, associações cooperativas, redes de comercialização, pequenos negócios também, e você tem, né, as ligações com várias etapas da cadeia de valor, olhando para a inserção no mercado, né? E a gente vem trabalhando, né, com veículos financeiros próprios, tanto que é a CX, e também a gente é agente de crédito do Banco da Amazônia para expandir o crédito rural, que é uma política nacional, né, de fomento à agricultura familiar, expandir a introdução para produtores, para pequenos produtores que estão na base das cadeias de sociobiodiversidade, né? Essas estratégias são super sinérgicas, porque uma olha para o produtor, a outra olha para o negócio comunitário, e juntos são fundamentais para você garantir uma estrutura de desenvolvimento para os empreendimentos, né? E aqui na base de baixo são as estratégias não financeiras, né, de apoio que a gente vem desenvolvendo, né? A gente tem toda uma estratégia que eu vou detalhar mais para frente, de desenvolvimento desses empreendimentos, vários programas e iniciativas que ajudam a pensar o futuro, né, o planejamento deles, qual que vai ser a estratégia. A gente tem desenvolvido plataformas de inserção em mercados, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, e numa perspectiva de serem negócios também, né, de serem negócios sociais, e, portanto, um hub de serviços e soluções para o mercado. E também temos iniciado esse ano uma parte mais de olhar para a bioeconomia e para a incubação e aceleração de negócios que não são necessariamente comunitários, mas que, de alguma forma, têm um impacto nesse ecossistema que seja importante.
seja oferecendo business services, seja atuando com os negócios, enfim, ou ao longo da cadeia de valor. E por que tudo isso é importante? Porque a criação de um veículo financeiro, né, pela Conexus, ela se insere dentro dessa estratégia maior, né? Eu costumo dizer que sem essa estratégia, dificilmente a gente teria os resultados que a gente está obtendo, porque é um campo onde as organizações não estão inseridas no mercado financeiro, tem muito caminhada e muito aprendizado a ser desenvolvido. Então, a nossa ideia é que a plataforma de financiamento seja uma plataforma de aprendizagem e inserção produtiva, inserção econômica dessas organizações, inserção financeira, né? E inclusive no mercado financeiro, né? Por isso que a gente tem aquela estratégia dupla de trabalhar uma parte, né, criando instrumentos próprios, né, em parceria, aliança, vou falar um pouco mais para frente, e também atuando com os agentes financeiros, os bancos que operam as políticas de crédito nacional, o Banco da Amazônia, mas não somente, o Banco do Brasil também, como agentes de crédito para ajudar nessa expansão do crédito rural também, né? E a gente entende que isso é uma estratégia de alavancagem importante para que esse campo possa se desenvolver num olhar que a gente tem de 5, 10 anos, que é o que vai acontecer em termos de mudança efetiva, né? Aqui, só para falar um pouco, né, dessa estrutura, então aqui está a Conexus, né? A Conexus atua com os agentes, como agente financeiro dos bancos, né, que emprestam o crédito do Pronaf, e a gente faz um trabalho de assistência técnica produtiva em campo, que é um dos principais gargalos nesse setor, né? Você ter orientação técnica para melhorar a produtividade, ter produtos nas organizações para que você possa sustentar uma estratégia comercial. E aqui em cima a gente montou a CX, que traz esses investimentos socioambientais e oportuniza, né, para vários tipos de investidores, né, investidores mais tradicionais, mais concessionais, de impacto, capital concessional, e também filantropia de risco, ocuparem papéis no desenvolvimento desses veículos, né? Então, acho que aqui está um dos nossos principais financiadores, é o Fundo Vale, acho que a Patrícia está aqui, né? Representando, mas não somente, né, a PPA, que é uma parceria pela Amazônia, também é outro financiador, a Fundação Good Energy, um grande filântropo de risco nosso, assim como outras instituições também contribuíram e entraram nessa estratégia para ajudar a gente a estruturar esses veículos, né? A gente hoje trabalha com 4 produtos financeiros, né, em diferentes estágios de desenvolvimento por conta da pandemia. Eu vou focar nesse primeiro, que é o crédito socioambiental, que é focado nesses negócios, nessas organizações comunitárias. Mas nós também temos, né, um produto que a gente chama de garantia Pronaf, que visa, né, destravar uma parte dos entraves que nós temos no acesso a recursos do sistema formal financeiro, né, que é ofertar garantias complementares para que facilite o acesso ao crédito. A gente também faz operações estruturadas com compradores, né, aí tem um outro formato de desenvolvimento do produto financeiro, o que reduz bastante o risco e também gera outras oportunidades. E agora a gente está montando toda uma estratégia em torno dos negócios de impacto, mais ligados à bioeconomia, que a gente está chamando, por enquanto, aqui de capital de crescimento, mas é necessidade de investimento em agregação de valor e estratégias ao longo da cadeia de estruturação de cadeia de fornecimento, né? Agora eu vou dar um zoom no crédito, que é da onde vem a nossa experiência, tá? Então, até o início do ano passado, antes da pandemia, nós tínhamos feito vários protótipos financeiros para testar vários desses produtos que a gente falou ali, né? Tinha uma operação semente, assim, bem, né, incipiente, foram 17 protótipos, mas deu bastante aprendizado para a gente dar onde focar, e foi fundamental para que quando teve o início da pandemia, a gente rapidamente entendesse como que a gente poderia montar uma linha de crédito que mitigasse os impactos econômicos sobre essas organizações, que foi muito grande, né? O fechamento das escolas, que é um dos principais mercados para essas instituições, né, na merenda escolar, foi realmente difícil, né? E a gente fez, então, o desenho de uma linha junto com parceiros importantes, né? E também, que é a Unicapes e o CNS, que são organizações de representação política e institucional desse campo. E, do outro lado, a gente convidou vários investidores ou doadores para compor essa estratégia, né? Então, nós fizemos um edital, uma coisa que, né, um aprendizado, né, fazer um edital no meio da pandemia, gerou um número enorme de inscrições, né, mais de 250
inscrições, e a gente teve um processo muito longo de elaboração dos projetos de crédito junto com essas organizações, porque não tem esse conhecimento, não existe essa competência na grande maioria dessas instituições. Então, a gente já foi aprendendo aqui um pouco por onde passaria todo o trabalho da linha de crédito, que não é só financeira, mas também o trabalho da linha de crédito em termos de assessoria a esses empreendimentos, né? E a gente acabou, né, desses 226, alocando recursos para 82 organizações, foram mais projetos, porque a gente já tem mais de 100 projetos de crédito feitos, porque já está renovando em alguns casos. E do ponto de vista financeiro, né, a demanda que a gente viu era elevada, mas pouco dimensionada, né, pela organização. Quando a gente começou a elaborar os projetos de crédito, a gente viu que tinha muito aprendizado ainda aqui, qual que era a demanda real de financiamento. A gente captou, né, com esse conjunto de investidores, né, cerca de quase 10 milhões de reais, o fundo inteiro tem 10 milhões, mas a linha teve 8,9 milhões de reais. Uma parte desse recurso, 60% dele, veio de capital reembolsável, que nós vamos devolver tanto para os parceiros pela Amazônia, né, que é a estratégia junto com o ZAID e tudo mais, e com o Fundo Vale, né? E esses foram investidores, vamos dizer, cota sênior, que aceitaram, vão receber de volta o recurso, e a gente compôs com doadores mais ligados ao perfil de Venture Philanthropy, um capital que foi doado para a Conexus e integralizado como capital social da CX, que compõe a parte de primeiras perdas desse fundo, né? E até agora a gente fez a alocação de quase todo o volume de recursos disponíveis, né? Então, aqui está um pouco do quadro dos parceiros, né? E a gente foi, ao longo do tempo, expandindo com outras organizações. Aqui está em branco, mas aqui é o World Cocoa Foundation, Cocoa Actions, que está sem o logo aqui do lado, e vários parceiros financiadores da estratégia. Aqui não está aparecendo. Está marcado agora, desculpa. Então, esse é o conjunto de organizações que apostaram. Essa é a cara da linha emergencial, então o resultado nosso foi esse 8,3 de financiamento concedido, um valor de financiamento baixo, né, como era de se esperar, as renovações estão sendo maiores e a gente também está ganhando mais confiança, então 85 mil reais de valor médio, ticket médio. E a gente tinha lá no início previsto, né, no meio da pandemia e com a situação frágil desses empreendimentos, uma inadimplência total na carteira, né, de 15%, a gente tinha provisionado 15% de capital para perdas. Hoje a gente está com uma inadimplência, no momento, né, na corte da carteira agora de quase um ano, está 2,3% inadimplência, mas a nossa projeção, né, porque a carteira ela tem carência, a gente já recebeu mais ou menos 60% dessa carteira de volta, então a gente imagina que vai chegar em 7,3%, essa é a nossa projeção hoje atual, já bem abaixo da meta inicial, né? Está tendo muito aprendizado sobre isso, o perfil aqui das organizações mostra que a gente chegou no público que a gente queria, organizações que têm um faturamento médio em torno de R$1 milhão, representam um grupo muito grande de produtores, 12 mil é o número estimado de produtores diretamente impactados pela linha, mas essas organizações, essas 82, representam 33 mil associados, né? E uma área de cobertura do solo bastante significativa para o padrão, né? Aqui está um pouco também da distribuição, a gente teve uma ação muito importante orientada para a Amazônia, onde a dificuldade é maior, e a nossa carteira ela é mais inadimplente na Amazônia do que no resto do Brasil, mas tem mostrado também, ajudado a gente a estruturar muito bem como que vai ser o crescimento dessa carteira. Assim, caracterizando um pouco, né, que um dos pedidos era para falar não só da carteira de financiamento, mas do conjunto da assessoria não financeira, que para nós tem sido uma experiência muito relevante. Trouxe aqui um pouco do diagnóstico inicial que a gente fez em janeiro e fevereiro desse ano, a gente terminou em março, os planos de desenvolvimento organizacional para todas as organizações que tomaram crédito, todas tiveram assessoria, nós temos uma área de assessoria que tem todo um desenho com mentores para cada organização, com uma plataforma online, onde você tem objetos de aprendizagem em áreas que são de desenvolvimento da organização, e a gente tem um conjunto de
serviços, né, e parcerias que vêm resolvendo gargalos que a gente vai identificando que são comuns ao conjunto da carteira, né? E a gente também tem uma estratégia de aprendizagem que está sendo muito rica, que é uma estratégia de comunidades de práticas em temas, sobretudo da diversificação comercial, que é uma meta nossa na assessoria, que é de ajudar essas organizações a diversificarem o conjunto de mercados que elas acessam, né, que hoje prioritariamente está nos mercados institucionais e, sobretudo, a merenda escolar, né, o PNAE. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu compartilho, mas, basicamente, é importante ver que 2/3 da carteira tinha uma contabilidade completamente inadequada. A gente via organizações com 2 tipos, 3 tipos de contabilidade, que o presidente fazia, que o contador fazia, que eles nos passavam. A grande maioria trabalha com produtos in natura de baixo valor agregado, e a gente também tinha na carteira algumas com situações irregulares bastante importantes, né? E aí essas foram coisas onde a gente foi olhando como estruturar a nossa assessoria, né? Das oportunidades que a gente viu ao fazer todo o trabalho de diagnóstico inicial dessas organizações, a gente viu claramente que a gente precisava, ainda dava para ampliar a participação deles em mercados públicos, né? Talvez diversificando e, sobretudo, fazendo estratégias de atuação em rede. Também olhamos muito para a agregação de valor ao produto, né? E ajudando ali a enxergar essa segmentação de mercado e também o desenvolvimento de novos produtos a partir da estratégia existente, né? E isso focou bastante do trabalho dessa assessoria. Hoje, só para dar um número, né, dos 8,9 milhões que a gente fez de financiamento, 8,3, a gente tem gasto menos que 1 milhão na assessoria como um todo, né? 1 milhão, alguma coisa, talvez agora, né? Então, tem uma expectativa de até o final de 2023, quando a linha termina, 22, desculpa, a gente ter gasto em torno de 1,5, 1,7 milhões. Isso significa mais ou menos 20% do custo do tudo, né? Do 25% do custo da linha, o que numa situação como essa para a gente tá bem interessante por conta do momento em que foi feito, né? Hoje o que a gente está querendo aprender realmente é sobre o que dessas estratégias que nós fizemos a gente deveria permanecer e manter, qual seria o nível de assessoria, como seria graduar essas organizações nessa assessoria, né, até onde a assessoria tem que ir, quantas delas vão se fidelizar ao fundo, porque gostam de ter um mecanismo próximo, quantas não, e quantas, né, e quais outras estratégias a gente deveria adotar, né, que podem ajudar a fortalecer, né? Só para dar um exemplo, a Conexus está por outra linha do nosso fundo financeiro, investindo na parte na estruturação de serviços financeiros específicos para esse público, né? Contabilidade, um tipo de controle e sistemas financeiros para dar mais transparência. Então, esse tipo de ação já é resultado um pouco desse aprendizado que está sendo o trabalho aqui, né? E aí, para terminar minha fala, né, um pouco de monitoramento e avaliação de impacto, né? Foi tudo, assim, a Conexus é uma organização muito nova, então, a gente criou o nosso sistema de monitoramento e avaliação no ano passado, aqui, ó, a linha de base, foi feita em outubro. A gente trabalhou com quase todas as organizações da assessoria que estão no Fundo Conexus, a gente deve reaplicar aqui em novembro, desculpa, a primeira sessão de monitoramento, e daí um pouco das dimensões que a gente mais olha, o nosso grande objetivo, né, como de impacto, é gerar negócios comunitários mais resilientes, e aí a gente tem vários indicadores que compõem esse olhar sobre resiliência dos empreendimentos, que não é só financeiro, é a participação social dos produtores dentro da cooperativa, quantos de produtores têm de renda a partir da cooperativa, enfim, tem vários elementos que a gente está aprendendo. E diversificação comercial é a outra frente nossa de impacto, como Conexus, né? A linha emergencial, pela característica dela, ela tinha 3 dimensões de impacto, e está sendo super bacana que, pelo Latin Impacto, a gente está fazendo parte do Bootcamp, que está ajudando, né, a gente, o Fundo Vale, a estruturar um olhar aqui de pagamento por resultado com base nesses indicadores, né? Então, a gente fez a linha de base em fevereiro, a gente tinha uma expectativa de inadimplência, né, até 15%, né, 15% travado. Tem uma expectativa de inserção no crédito rural, como eu comentei, que é essa parte da estratégia com os produtores, e a gente tem indicadores específicos para melhoria na gestão administrativa e financeira, que é uma linha de base, que é um trabalho que a gente está fazendo de monitoramento agora, que vai rodar em outubro,
né? Então, assim, Greta, não dava para trazer muitos insights, porque a carteira é nova e a gente precisa de tempo também para medir e ver resultados. A gente tem muito indicador de processo, mas esses aqui são os de resultado e impacto que vão ser mais significativos para ver quanto que esse fundo contribuiu. Mas eu trouxe aqui embaixo alguns indicadores, assim, percepções nossas que ajudam a compreender, né? Primeiro, né? A gente tem todos os empreendimentos, 60% estão com assessoria ativa, ou seja, a gente ofertou assessoria para todos, mas tiveram algumas que não quiseram. Algumas porque não precisavam, outras porque não compreendiam, outras porque nós não acertamos em explicar que era um combo, né? Tinha que fazer as duas coisas juntos, né? Mas é interessante notar que aquelas que estão tendo assessoria, 100% está adimplente na carteira. E exatamente aquelas sem assessoria são as que a gente está tendo problema de adimplência. Então, isso é um ponto muito interessante, né? E o revés também é válido, 100% das organizações inadimplentes não estão fazendo assessoria, né? E isso mostra para a gente quanto a gente tem que acertar um pouco daqui para frente na construção, né, dessa visão integrada entre investimento financeiro e não financeiro. Um outro indicador que para a gente é super válido, que a gente monitora trimestralmente o desenvolvimento financeiro dessas instituições, a gente conseguiu observar que 70% teve crescimento no faturamento em relação a 2019, então em relação ao período pré-pandemia, o que é ótimo, mostra que a gente entrou no lugar certo em termos de assegurar que eles tivessem recurso em caixa para se reestruturar comercialmente. Muito disso está sendo reflexo nos últimos meses do ano, e esse ano a gente também já tem indicativos bons sobre isso. E aí também tem um indicador mais operacional nosso, que a gente fez um investimento muito grande, né, em organizar assessoria e um trabalho de cobrança preventiva, né, do fundo, junto com assessoria, né? A gente não tem um sistema de cobrança tradicional, como você veria em outros veículos financeiros, a gente estruturou isso por meio da assessoria, a gente tem, com isso, sido capaz de aumentar, né, o uso da assessoria, dos instrumentos, da participação nessas diferentes frentes que eu falei, mas também gerar mais resultados em termos de adimplência. Gente, parei. Greta, obrigada, acho que eu estourei meu tempo, né? Mas, perdão. Tá ótimo, Karina, foi muito bom, parabéns pelo trabalho. Foi realmente incrível ver o desenvolvimento e o crescimento da Conexus, né, nesses últimos anos e principalmente nesse momento de pandemia, é muito incrível mesmo. Heidi, hay gente que tiene problema con la traducción. Aquí hay un mundito escrito interpretation. El mío está en inglés, no sé si hay en español. Lo clicas ahí y hay una versión en español. Cris, es que me preguntan aquí por el chat. Si le puedes ayudar a Heidi. Claro que sim, le escrevo por internet. Graças, vale. Bom, agora a gente vai, eu tenho várias perguntas aqui para a Karina, mas agora a gente vai passar para o Fernando, que vai contar um pouco também sobre a BenTV, que tem um outro foco, um outro público-alvo, e aí depois da fala dele a gente abre para perguntas e comentários. Fernando, obrigada, seja bem-vindo e fique à vontade para compartilhar a sua apresentação. Obrigado, Greta, pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder contar aqui um pouquinho para vocês da BenTV, do que a gente está fazendo, e trouxe um pouquinho do caso da Acreditar. Vamos lá, momento de compartilhar é sempre tenso. Vai dar certo. Vocês enxergam aí a minha tela da BenTV? Ainda não. Não? Na verdade, não está. Acho que você colocou para compartilhar? Coloquei, deixa eu tentar um outro. Compartilhar a tela. Agora sim, mas ainda não apresentar. Agora sim. Bom, então eu vou contar um pouquinho da BenTV. Eu separei ela falando um pouco da BenTV, do case da Acreditar e um pouco do Fernando, método que a gente tem. Desculpa. Uhum. Se você puder falar devagar, porque como a gente está com a tradução simultânea, para a gente facilitar a vida do tradutor. Obrigada. Tá bom. Pode. E para mim falar devagar é difícil, então pode me chamar a atenção, às vezes, aí só acelerar aqui.
Bom, então, falando um pouquinho da BeamTV, e eu trouxe vários slides que dá vontade de falar bastante, mas vou tentar passar aqui dentro do tempo e depois a gente fica disponível para a gente conversar mais, né? Acho que o ponto principal é o nosso propósito, o nosso sonho de apoiar essa construção de uma sociedade mais justa, na qual o dinheiro é meio e as pessoas são o fim. E a gente vem buscando fazer isso, entendendo que o nosso jeito de contribuir é com o impulsionamento de negócios sociais, conectando as pessoas e recursos para fortalecer essa transformação. Quem faz isso na BeamTV são essas 7 pessoas, nossa equipe. A gente tem 3 sócios e 3 pessoas ajudando a gente no time. Estamos, inclusive, revendo toda essa questão societária e de modelo mais vertical, trabalhando por círculos, enfim, inspirado em algumas holacracia e modelos nesse sentido, e desde o início com esse conselho também nos ajudando nos desafios estratégicos e andamento da BeamTV, além dos parceiros que fazem com que a gente consiga operar a BeamTV no menor custo possível para ser mais eficiente, né? Bom, o nosso foco de atuação saiu errado aí o slide, o título, mas desse posicionamento no Impact First, né? Essa matriz da Sonen Capital, não tinha impacto, acho que tem uma também muito parecida, e acho que vocês aqui já conhecem, né? Então, tem na esquerda o investimento tradicional, olhando o risco-retorno, e aí começa o responsável com screening ASG, o investimento de impacto sustentável, olhando os fatores de sustentabilidade no negócio, e daí o investimento de impacto, que é algo também muito conectado com o setor que a gente está atuando, né? A grande referência para a gente aí é a Vox nessa atuação, então os negócios de impacto. E aqui o Impact First, onde a gente prioriza não, né? Onde a gente tem o foco exclusivo nisso, e vendo uma relação, estando muito próximo da filantropia e a relação que isso tem com a filantropia e com o terceiro setor. Então, a gente vê aqui negócios e empreendedores que muitas vezes não têm o potencial ou não têm o perfil de acessar essa linha de investimento de impacto, buscar sócios, equity, mas também não precisam só de filantropia, conseguem ser autossustentáveis. E acho até que essa é a sinergia, porque se a gente fomenta esse setor, a gente também passa a ter na filantropia aqueles negócios que de fato não vão conseguir gerar a sua própria sustentabilidade, né? Então a filantropia, acho que com isso passa a ser até mais eficiente. E a gente, outro ponto interessante, que a BeamTV acaba sendo o único com foco exclusivo no Impact First. Então, você tem outros que atuam em Impact First, mas também atuam em investimento de impacto, e acaba que, como o Impact First são negócios mais desafiadores, de maior risco, quando você não tem a exclusividade, a tendência é que você acaba priorizando outros investimentos como de impacto, que também tem o seu risco e o seu impacto super relevante, mas não tão desafiador, talvez, quanto os negócios de Impact First, né? E a gente traduz isso olhando para os negócios como os negócios sociais, aquela linha muito inspirada pelo modelo do Yunus, de negócios com o foco em gerar um impacto positivo, socioambiental, resolver um problema social, sendo autossustentável, remunerando sua equipe com remuneração de mercado e assumindo que todo o reinvestimento todo o lucro vai ser reinvestido no negócio. E isso garante, inclusive, aquele conceito do Impact First, né, onde o impacto é precedente ao lucro. E acho que isso é como amarra com o modelo de negócio, onde o negócio nasce para resolver um problema, para gerar um impacto. O financeiro ele é premissa para sustentabilidade, para crescimento, que é fundamental para o negócio, mas não é o propósito desse negócio. E para fomentar esse setor, a gente criou alguns produtos. Para as empresas, institutos e fundações, a gente tem trabalhado com estruturação de negócio social, com planejamento estratégico, para ajudar a fomentar e se conectar com esse setor. Também temos feito fundos temáticos e também processos Bom, talvez o mais comum aqui de nome seria o processo de aceleração, mas não é bem isso, algo parecido com isso, que é
a nossa jornada de amadurecimento em temas específicos. E para os empreendedores sociais, a gente atua com um serviço de jornada de amadurecimento, que é ajudar ele a estruturar um plano de negócio para o seu negócio. Então, esses empreendedores, a gente entende que há bons projetos e bons empreendedores, mas eles nunca foram demandados a ter um plano de negócio. Então, a gente tem que ter essa contribuição de ajudá-los nessa estrutura, e também do acompanhamento, né? Quando eles acessam um recurso, seja da BenTV ou seja de terceiros, a gente fazer o acompanhamento para estar monitorando e ajudando eles nos desafios de execução. Além disso, tem o empréstimo social. Hoje o empréstimo nosso é nessas condições, né? Média é sempre feito caso a caso, mas por volta de 30 meses de prazo médio, por volta de 6 meses de carência, juros de 0,8 ao mês, juros simples, mais IPCA. E essa taxa de implantação é quando os negócios não passam pela jornada. E também um outro produto de adiantamento de recebíveis que a gente tem atuado em alguns casos específicos hoje, mas que a ideia é que isso cresça. Isso, na prática, para os empreendedores sociais, é o que a gente transformou nessa jornada BenTV, onde a gente acompanha o empreendedor durante toda a sua jornada de desenvolvimento do seu negócio. Então, desde fazer a aderência, entender se ele é um negócio social, se ele é o nosso foco de atuação, se tem essa sinergia. E aí a gente faz um diagnóstico e mostra para ele que estágio que a gente entende que ele está e o que ele precisa fazer, avançar para acessar o empréstimo da BenTV e até para estar maduro para acessar empréstimo externo, se esse for o caso. E aí ele entra na jornada de amadurecimento, que é estruturar o seu plano de negócio. Ao final dela, ele tem um plano completo, onde ele consegue, daí a gente leva esse plano para uma aprovação de comitê e de conselho, e aí ele pode estar acessando um empréstimo e a gente acompanha o empréstimo e o desenvolvimento desse projeto. Então, para todos os negócios, a gente trabalha com essa metodologia dessa jornada, e acreditamos muito, a gente chama isso de jornada, né? Tanto o BenTV como a jornada de amadurecimento, e não é um processo de aceleração, porque a gente acredita que cada um tem o seu tempo de desenvolvimento e as suas necessidades e desafios, né? Então, esse processo é sempre customizado para cada empreendedor, ele não tem um tempo padrão, ele tem um framework padrão. E aqui a gente traz até a pesquisa da Arimax, né, que corrobora com isso. A gente acabou estruturando esse modelo por uma crença nossa, mas depois vimos que isso na pesquisa validou o que a gente estava pensando, mostrando que para promover o empreendedorismo você precisa dessa combinação, não é só capacitação, não é só assessoria, não é só acesso a crédito, são todas as coisas juntas. Então, o processo é individualizado, mas o framework é o mesmo, né? A gente trabalha dentro desses 7 enfoques que a gente chama, de entender o contexto, né? A solidez da ideia, o propósito dele, o contexto que o impacto que ele quer causar está inserido, qual que é esse problema, o seu modelo de negócio, qual é o mercado que isso está e como ele vai se comunicar e a infraestrutura necessária para atuar nesse mercado, a teoria de mudança e os indicadores. E esse é o primeiro item que a gente trabalha quando a gente começa a jornada de amadurecimento e vai apoiar o empreendedor. O primeiro tema que a gente trabalha com ele é a teoria de mudança e os indicadores. E isso vai ajudar a nortear depois o desenvolvimento de todo o plano de negócio. Trabalhamos o perfil empreendedor, a equipe e a governança. Olhando para a equipe, a gente tem criado um método que a gente foi juntando algumas coisas de entender o perfil daquele time e não olhar só o empreendedor ou os empreendedores, mas o time de maneira mais ampla e a complementariedade já existente, necessária para o desenvolvimento do negócio. Então, temos trazido algumas metodologias de olhar perfil, jeito de trabalho, enfim, a expertise de cada um para fazer essa análise. E aí tudo isso vai se concluir, né, em um plano financeiro, onde a gente atrela metas, e as metas também que vão estar ligadas aos indicadores da teoria de mudança. Então, esse é o nosso framework, um processo um pouco mais detalhado de como a gente ajuda o empreendedor a estruturar o seu plano de negócio. Bom, nesse período de 7 anos, a gente
captou 5 milhões, hoje temos 3 milhões e meio emprestados, a gente tem 3 milhões e meio sob gestão, 1 milhão e 400 que a gente já emprestou para 8 negócios em 13 empréstimos, aí uma inadimplência na faixa de 10%. Então, aqui um pouco dos negócios, mas a gente tem uma diversidade grande de temas e de regiões. Hoje são 8 negócios que estão emprestados e que a gente está acompanhando, e 10 negócios na nossa jornada de amadurecimento, né? Um pouco dos resultados, então, a gente chegou a ter 51 investidores com a gente. Essa primeira SCP, a SCP 2016, a gente está finalizando ela. O prazo final era em 2020. A gente precisou esticar isso um pouco mais, mas devemos finalizar até meados de 22, devolvendo o que a gente combinou com os investidores, né? Nesse caso aqui foi de devolver o principal investido. A gente precisou esticar o prazo, mas vamos conseguir cumprir a meta da devolução. E a inadimplência, aqui o nosso desafio é que a carteira ainda ela não é uma carteira grande, né, de muitos valores, então às vezes uma inadimplência representa um percentual significativo, mas hoje a gente vê ela num indicador sob controle. E também temos muita diversidade nos negócios, né? A gente também vê isso nos negócios que a gente apoia. 75% deles são liderados por mulheres, metade está em São Paulo, mas a outra metade estão em estados diferentes, né? Bahia, Minas, Pernambuco e Paraná. Olhando para o FIB, que é a nossa referência de entender qual a dimensão, o FIB é o Índice de Felicidade Interna Bruta, e ele tem 9 dimensões. A gente entende, a gente olhou várias coisas, mas é o que melhor representa a dimensão social ou todas as dimensões que a gente precisa como sociedade. Então a gente usa ele como referência para entender o tema de impacto de cada negócio. E também tem uma diversidade aqui. Tem 3 em vitalidade comunitária, são negócios ligados ao sistema prisional, mas os outros todos a dimensão principal do FIB são diferentes, você não tem concentração. E também das ODS, né? A ODS principal que o negócio impacta, você também tem a ODS 8 com 2 negócios, mas os outros todos em negócios diferentes. E o nosso momento hoje é de se estruturar. A gente está, então, com 1 milhão e 400 emprestado, pretende chegar ao final do ano até 2.800, mas em 2026 em 70 milhões emprestados. A gente está finalizando a estruturação de um FDIC, e isso vai dar o potencial nosso de crescimento. A gente viu esse momento até hoje de estruturar toda essa nossa jornada, o processo com o empreendedor, o acompanhamento, como é que a gente faz isso, para agora conseguir colocar isso numa escala maior. O principal ponto é trazer tecnologia para o processo, para essa jornada BNTV, ser mais eficiente, a gente conseguir atender mais empreendedores, e também uma plataforma para essa comunidade, para os empreendedores, investidores e parceiros estarem mais conectados e gerar mais oportunidade de conexão de negócio para todos. E na outra ponta é time, né? Crescer um pouco mais o time, investir mais em comunicação, principalmente para fora, para estar apoiando os empreendedores também no seu desenvolvimento. Bom, falando do case da Acreditar, a Acreditar é uma ONG de microcrédito que fica em Glória de Goitá, interior de Pernambuco. Ela existe há 14 anos, já atendeu mais de 12 mil pessoas, mais de 13 milhões, né, de microcrédito que eles já fizeram. E a gente conheceu a Acreditar em 2017. Bom, vou passar aqui para o seguinte, que essa timeline conta bem o nosso processo e o desafio que é esse apoio, né? Então, no início de 2017, a gente conheceu a Lilian da Acreditar, e olhando para o negócio dela, para Acreditar, a gente viu que os bancos estavam internalizando o microcrédito, que muitos deles faziam através da Acreditar e começaram a fazer por conta própria. E aí, com isso, os recursos iam ser devolvidos para os bancos, e em 2019, mais ou menos, a Acreditar praticamente acabava, porque ficava sem recurso, ela operava sempre com recurso de terceiro. Então, a gente começou a trabalhar com ela, e aí, formalmente, em dezembro de 2017, ela entra nessa jornada BNTV, e em março a gente finaliza o plano de negócio com ela,
que a gente apresenta no nosso conselho e aprova um empréstimo, mas um empréstimo combinado com doação. Com esse plano de negócio, ela consegue captar essa doação com apoio nosso entre abril e junho, e depoimento dela de que recursos que ela antes não acessava. Então, a gente vê também que para os doadores foi interessante olhar que aquele negócio tinha um plano de sustentabilidade para frente. E aí, em setembro, a gente formaliza o empréstimo para ela, que tem mais de um ano de carência. A gente começa a receber em outubro de 19, e aí teve uma renegociação em 2020 devido à pandemia, e ela finalizou agora em abril de 21. Além disso, também em fevereiro de 20, conectamos ela com outro cliente que chegou até a gente e conseguimos viabilizar a estruturação de um vídeo institucional para ela que o negócio não tinha, além de uma campanha de madrinhas para o negócio da Acreditar, né? Então, essa é um pouco daquela jornada BemTV numa timeline. E o caso da Acreditar é interessante porque mostra tanto todo o nosso desafio no apoio, quanto a combinação que isso tem e a potência que isso tem com a filantropia. E hoje a Acreditar é um negócio sustentável. Em 2020, ela chegou na sua sustentabilidade financeira, e não depende de recursos de terceiros mais para estar operando. O recurso de terceiros ajuda ela a crescer, mas ela já é totalmente sustentável e independente hoje. Isso foi a combinação de por volta de 600 milhões de doação, por volta de 500 milhões de doação com 150, por volta de 500 mil de doação com 150 mil de empréstimo que a BemTV fez. Essa combinação é o que fez o negócio chegar no seu ponto de equilíbrio e na sua sustentabilidade financeira. Bom, a gente acompanha isso com os indicadores de impacto que vem lá da teoria de mudança. Então, para cada negócio, ele passa a ter 10 a 15 indicadores, que com o plano financeiro se define metas mensais para esses indicadores, e cada indicador desse tem um peso. E aí, todo mês, a gente vai acompanhando como é que está esse índice de atingimento. E ao final do empréstimo com ela, né, ela atingiu o impacto combinado, 109% do total, atingiu 112 no social e 97 no financeiro. E aí cada negócio tem o seu, então não tem indicadores padrões, e esse é um grande desafio, né, também, de muitas vezes é difícil para a gente consolidar o impacto em alguns números. Se tem negócio ambiental que vai ter um impacto diferente de um negócio mais social, e, enfim, muitas vezes a gente não vê muito sentido em estar somando esses números de negócios diferentes e perfis de impacto diferente. Mas aqui a gente está falando dela ela olha a autoestima das mulheres que ela está emprestando e tem uma avaliação sobre isso, aumento da poupança, renovação do crédito, no financeiro, claro, a inadimplência, os créditos concedidos, quanto desse crédito é para mulher, quanto é para jovem, vários indicadores que foram construídos junto com a Acreditar e que mostra para eles, para os empreendedores principalmente, que eles estão indo no caminho que eles desejam, do impacto que eles querem causar com aquele negócio social. Entrando um pouco mais no detalhe disso, mas eu também aqui acho que para trazer para vocês, se a gente quiser pode aprofundar na conversa, como a gente constrói, né? Então isso nasce da teoria de mudança. A teoria de mudança, acho que grande parte já conhece, mas essa matriz onde a gente entende lá o impacto e o objetivo de longo prazo do negócio, e aí a gente constrói, então, os recursos necessários para esse impacto, as atividades que ele gera, quais os resultados diretos dessas atividades, os resultados intermediários até chegar no impacto. Dessa matriz, a gente define os indicadores, são esses pontinhos em amarelo, e o interessante é que daí aqui são os indicadores possíveis e viáveis para o negócio medir, mas que, por estar amarrado numa matriz na teoria de mudança, dá muito mais sentido para o indicador. Ele não é apenas um indicador solto, ele é a combinação de 10 a 15 indicadores que mostra essa tendência do impacto. Então, muitas vezes, não são os indicadores mais sofisticados, com comparações e toda a base ideal de se ter indicador mais científica para acompanhamento, mas é uma composição
de vários indicadores que mostram essa tendência, e a gente viu que foi algo possível de se levar, tangibilizar o impacto para qualquer tipo de empreendedor, independente do tamanho do seu negócio. Esses indicadores viram um book de indicadores, então cada indicador vai ter um detalhamento do aspecto estratégico que ele mede, qual que é o propósito dele, quem que é o responsável, como é que se calcula, onde ele fica armazenado, periodicidade que ele vai ser revisto. Isso a gente estrutura naquela parte da jornada de amadurecimento, e depois acompanha e vai atualizando com o empreendedor, mas é o que ajuda o empreendedor a ir visualizando e cuidando dessa gestão, né? A gente brinca do plano de negócio aqui também com os empreendedores, que a gente tem certeza que o plano de negócio dele está errado quando a gente constrói e passa pela jornada. E ali não é a questão de acertar, é para a gente ter as ferramentas para fazer uma melhor gestão no desenvolvimento do negócio. Saber o que está indo melhor do que o esperado, saber o que está indo pior. Então, é um plano de negócio, mas acho que num conceito não tão tradicional, um conceito que é um plano vivo, que ele vai estar sempre sendo atualizado e sendo esse guia para facilitar a gestão. Bom, um outro passo importante é usar essa teoria de mudança para facilitar a comunicação, né? Então, ela tem esse modelinho mais quadrado aqui, mas a gente também tem feito algumas num modelo visual mais interessante, para trazer a visão de futuro, o propósito da organização, e acho que isso ajuda muito na comunicação, tanto interna como externa. E o acompanhamento, acho que vocês já viram lá um pouco dos indicadores, mas é uma grande tabela de indicadores e metas que vai sendo alimentada, e essa é uma das coisas hoje que, né, a digitalização que a gente está caminhando aqui, que a gente começou, vai ajudar. Isso também não está só no Excel, ser um processo mais fácil de dashboard de gestão, de gerar indicadores, e que hoje é muito artesanal. E gera um painel de acompanhamento para cada negócio, dos seus indicadores, com os faróis do social, ambiental e econômico, e a composição total deles. Bom, era essa minha fala, fico à disposição para a gente conversar, e mais uma vez agradeço muito pelo convite aqui e pela oportunidade de dividir um pouco sobre a BenTV, o que a gente está fazendo. Obrigada, Fernando. Parabéns também pela jornada, né, e por tudo que vocês vêm construindo aí nos últimos anos. Para mim é uma alegria, né, ver a sua apresentação e a da Karina, venho acompanhando tanto a Conexus quanto a BenTV já há alguns anos, e é muito bom ver também os avanços, né? Acho que tem sido uma luta aí para superar todos esses desafios, mas realmente é bem legal ver os números e como vocês trazem essa apresentação. Eu tenho várias perguntas aqui, mas também queria convidar a todos, né, para comentarem, tirarem dúvidas, e aproveitarem esse espaço para esse papo. Se quiserem ou colocar aqui no chat a pergunta escrita, mas convido vocês também a falarem, levantarem a mão aqui pelo Zoom para poderem comentar. De uma maneira geral, o que eu vejo, assim, acho que tem vários pontos comuns, né, entre esses casos, ainda que são formas, estruturas, mecanismos financeiros diferentes utilizados por cada um de vocês, e público-alvo também, né, acho que bem diferente, mas acho que tem vários pontos comuns entre esses dois casos, e para mim chama muito a atenção como vocês trazem a importância do apoio não financeiro complementar ao apoio financeiro, né? Acho que isso fica muito claro no trabalho de vocês, a necessidade de sentar junto com esse empreendedor e apoiar esse desenvolvimento, e imagino também o desafiador que isso né? Acho que o quanto isso dá trabalho, e imagino que para vocês e para as equipes, mas o que para mim mostra, a gente aqui na Latin Impacto está o tempo inteiro, né, trazendo esses 3 pilares da Venture Philanthropy: o financiamento personalizado, o apoio não financeiro e a avaliação e medição de impacto, e como idealmente esses pilares são complementares, né, e o que vocês trazem mostra muito isso. Eu acho que tem outra coisa também, que é também o que a gente traz aqui, né, desse apoio aos negócios em estágios mais iniciais, que de fato são os que precisam quase que desse olhar holístico, né, e desse abraço, um apoio muito profundo para esses negócios se desenvolverem. Acho que tem no Brasil e na América Latina
um número enorme de negócios nesse estágio, né, que precisam de um apoio muito profundo para se desenvolver. E me chama a atenção ao mesmo tempo, né, eu queria começar essa pergunta, acho que trazendo para vocês, como é que vocês enxergam, né, qual que é a visão de futuro de vocês e o que enxergam de desafios e oportunidades, principalmente pensando do lado do investidor, né? Eu acho que está muito claro que os negócios precisam desse apoio e quando vocês conseguem dar esse apoio, esse tripé, ele dá certo, mas ao mesmo tempo, como é que vocês é um investimento de mais risco, né, por parte do investidor? Como é que vocês enxergam, né, junto com os investidores que estão com vocês, esses apoiadores, e sei que inclusive tem alguns aqui que apoiam esses projetos, esse apetite ao risco, né? De fato, a gente conhece que tem alguns, mas a gente aqui na Latin Impact está o tempo inteiro também conversando com muitos investidores, entendendo quem são os interessados nesse formato, né? Em se arriscar, em de fato apoiar o desenvolvimento desse ecossistema. Queria que vocês trouxessem um pouco, né, de como que vocês estão enxergando isso, né? Como é que vocês estão nessas conversas com os investidores, o que vocês veem de visão de futuros, desafio e oportunidades. Quer começar, Karina, Fernanda? Karina, por favor, vai lá. Posso arriscar aqui um pouco, mas acho que é bom até escutar dos outros. Bom, assim, primeiro, né, eu acho que assim, o campo, da perspectiva dos investidores, eles não são homogêneos, primeiro, né? A gente tem muitos espectros, né? Eu acho que os veículos financeiros e todos têm que ser inteligentes na montagem, na compreensão desse ambiente, montar estruturas, né, que são híbridas, né, de capital. A gente montou assim, a gente acha que é uma estratégia, não é uma estratégia de longo prazo, ela tem que construir um resultado no médio prazo, né? Então, pelo menos olhando o comportamento nosso, a nossa missão com o Fundo Conexo, com a CX, é torná-la sustentável, o veículo financeiro estruturado sustentável. O custo do investimento na estruturação desses empreendimentos é um custo que, para a gente, é uma estrutura decrescente, se eu fosse fazer, né? Então, a gente sabe que a gente precisa fazer um ciclo de 2, 3 anos de forte apoio, sobretudo, a gente está em área rural, florestal, então a gente pode falar de tecnologia, mas na prática você tem que ir a campo, ver se o produtor fez a prática, manejou direito, colheu o açaí, pôs, né? Então tem coisas que você não vai fugir até você criar esse conjunto de ações. Então, eu entendo que o veículo financeiro ele é parte dessa estratégia. Então, vai ter apetite para financiadores, mais de doadores, né? Que vão estar olhando para impacto 100%, não querem estar nesse campo, e é uma parte do nosso trabalho está ali, e uma parte está no veículo financeiro se estruturar. Eu acho que daí tem duas coisas só que eu colocaria. Da perspectiva do veículo, nós dividimos por tipos de riscos, produtos, e estamos trabalhando em estratégias de de-risking para reduzir, né, o nosso indicador aqui, 7% de inadimplência numa carteira no meio da pandemia para esse grupo, para a gente está de bom tamanho, mas não é o indicador que eu vou ter para frente, né? Então, agora a gente está trabalhando nas estratégias de de-risking. Do ponto de vista do investidor, eu acredito que deveriam ter a mesma estratégia. Eles não têm uma carteira homogênea, devem também ter carteiras onde eles vão assumir mais risco e carteiras mais confortáveis, e fazer um mix de impacto. É isso que a gente tem observado. Alguns que eram filântropos nossos passaram a ser investidores, mas também numa perspectiva concessional, e outros já querem entrar como uma cota um pouco mais sênior, e aí a gente precisa montar a estrutura, mas eu acho que isso é parte do jogo. Agora, achar que todo mundo vai ter ganho, pelo menos no nosso campo, tá? Da conservação, da rural, do florestal, dos pequenos negócios, por um tempo não vai ser assim, né? E toda a nossa missão, na verdade, está voltada a criar essa condição para esse campo estar inserido no setor financeiro, né? Tradicional. Né? Fernanda, passar para ti. Bom, legal. Eu acho que é muito em linha com isso também. A gente vê os nossos investidores com muita vontade de investir, abrindo mão de ganho para gerar impacto social ou socioambiental, mas para gerar esse impacto, então a gente vê essa disposição deles de
de abrir mão do ganho e investir. Concordo que você tem diferentes perfis, e para a gente foi um grande aprendizado, por exemplo, o custo e a demanda de tempo, de energia e trabalho nessa jornada de amadurecimento, em preparar o empreendedor para acessar o recurso. A gente, sendo muito sincero, não tinha essa ideia quando a gente começou a fazer a BenTV. A gente imaginava que seria um processo mais simples e mais rápido. Esse custo todo não estava projetado quando a gente começou o negócio. Então, eu acho que tem os dois lados, que é difícil a gente colocar para os investidores que ele tem que pagar um custo de estruturação para os empreendedores que vão acessar o recurso. Por outro lado, eu acho que é possível quando a gente pensa em desenhos diferentes desse fundo, né? Em cotas subordinadas, em blended finance, entender que alguns vão doar e outros vão investir. Então, dá para se montar esses produtos e conciliar esses diferentes tipos de investimento para equalizar isso. Acho que o grande aprendizado no nosso lado aqui foi que é preciso ter o apoio como um todo, não dá para, de fato, só dar o recurso. Tem um período pré-empréstimo que é muito mais longo, a gente fica aqui por volta de 8 meses, 6 a 12 meses trabalhando com o empreendedor. Esse período é o mais intenso, onde eu estou ajudando ele, mas eu também não posso fazer o plano de negócio por ele, eu também estou entendendo qual que é o perfil desse empreendedor e como é que ele vai avançar. Os casos que a gente faz mais pelo empreendedor do que deve, acaba prejudicando depois, porque o acompanhamento fica muito mais difícil e ele não se empoderou mesmo, não absorveu todo aquele plano de negócio para ele. Então, é uma etapa super complexa, que precisa de investimento, que eu acho que tem o recurso, e o grande desafio hoje é como a gente conciliar, que normalmente como a gente vê essa combinação de dinheiro e esse recurso para a jornada é um dinheiro mais filantrópico, a gente também tem os conceitos da filantropia no Brasil, né? Tá ligada a causas específicas ou a temas. Então, eu preciso ter uma diversidade de risco para eu fazer empréstimo. Se eu concentro em causas ou temas, eu vou prejudicar o risco da minha carteira. Como é que eu concilio isso? Ou está ligado ao impacto direto, então essa capacitação não é um impacto direto. Enfim, aí são os desafios que a gente tem quando vai se combinar esses diferentes tipos de recursos, mas eu acho que é um caminho perfeitamente possível e que a gente tem, como investidores e país, acho que tem avançado e amadurecido. Legal, Fernando, Karina, obrigada. Alguém tem uma pergunta, comentário? Fábio, Emiliano, Cecília. Vai lá, Fábio, eu sabia que você ia perguntar. Obrigado, Greta. Bom, antes de mais nada, deixar um abraço aí para a Karina e para o Fernando. São pessoas super queridas e super engajadas aí no ecossistema brasileiro, então acho que a gente tem que reconhecer. Duas perguntas muito breves para os dois. Como é que para de pé financeiramente a organização? E o que nessa trajetória de vocês, o que vocês já identificaram que é core da organização e o que pode ser desenvolvido por meio de parceiros ou de terceiros? Valeu, gente. Um abração. Bom, se a Karina quiser, eu começo agora, para pensar um pouquinho mais. Obrigado, Fábio. Bom te rever aqui, virtualmente. Bom, eu acho que para a gente bom, parar de pé, assim, pode devolver a pergunta? Não, como é que para de pé? Eu acho que ainda é um desafio, a gente ainda não chegou nesse ponto de equilíbrio. O que a gente vê é uma conjunção de produtos, assim, né? Hoje, consultoria e trabalhar com as empresas ajuda muito a gente a viabilizar, a subsidiar o que a gente está fazendo, essa é a verdade. Mas a gente vê num curto prazo que a gente tendo um FDIC que a gente está aí avançando, e mais um ou dois fundos temáticos estruturados com parceiros, com fundações para atuar em causas específicas, a gente consegue ter alguns produtos, né? Então, na nossa visão, 2 a 3 produtos que daria um pouco mais de escala para chegar no equilíbrio financeiro. E a gente acha que a gente está indo num caminho
se não aparecer uma pandemia aí, para até meio do ano que vem conseguir chegar nisso. A gente vinha, acho que numa linha, mas com tudo que aconteceu no país, isso mudou bastante, e agora nos vemos entrando num eixo de novo para chegar nessa sustentabilidade. O que a gente vê que a gente tem como foco hoje é esse olhar para os negócios sociais, para o Impact First, e como ajudar esse empreendedor a estruturar o seu plano de negócio, acessar recurso e acompanhar o desenvolvimento desse plano. Então, o apoio ao empreendedor na jornada dele é o que a gente vê como a nossa principal expertise. Hoje a gente se vê, por exemplo, estruturando um FDIC, porque não tem um FDIC que ele possa acessar para ter empréstimo. Então, e a gente quer, né, construir um fundo que tem essa flexibilidade na análise, que tem uma análise que vá ser acessível para esse perfil de empreendedor. A gente está falando desses projetos que a gente brinca que é quase project finance, né? Você está olhando o futuro, você não tem histórico praticamente para olhar. Então, você está analisando o futuro do projeto e apostando naquele futuro. Então, esse tipo de crédito a gente não vê hoje no mercado, e aí a gente vai provocando alguns parceiros e tentando criar os produtos, ou juntando pessoas físicas e fazendo a SCP, ou conectando com peer-to-peer. Então, a gente tenta ir criando para dar esse acesso a recurso para o empreendedor. Mas essa originação do recurso, esses fundings, de repente poderia ser um negócio que não precisaria estar, não é a nossa principal expertise, por exemplo, né? A gente está estruturando o FDIC, a gente está com bons parceiros ajudando a gente a criar, entender como é que funciona, e a gente traz a provocação do negócio social de, né, o FDIC falaram, tem que ter o rating. Eu falei, tá bom, precisa mesmo pagar para ter rating? No FDIC precisa. Bom, põe o pior rating aí que tem para todos, porque vai ser esse o rating deles, né? Não vai ser outro. Mas tem que ter. Então, tá bom, mas isso não prejudica na análise do crédito? Não, isso a gente olha de outro jeito. Então, a gente vai provocando para que não seja um produto engessado e que o empreendedor não consiga acessar. Acho que é o papel hoje. A gente está na mesma, né, que o Fernando. A gente também está estruturando um FDIC, a gente deu uma segurada agora para aprender um pouco mais com essa carteira. A gente viu que partes da carteira têm potencial, aquela estratégia de divisão do risco, né, Fábio? Então, tem partes da carteira que eu acho que elas conseguem ser muito sustentáveis, né, um produto que para de pé financeiramente, e tem produtos que são de entrada, e a gente tem que reconhecer que vai ser uma estratégia mista de blended finance por um tempo. Eu acho que o que angustia, que eu já fui financiadora antes, o que angustia é a gente achar que a gente vai seguir fazendo esse financiamento, essa doação fundo perdido não, mas a filantrópica por muito tempo, né? Eu acho que e a cobrança daí por resultados, por sistemas de indicadores, por coisas, talvez seja um caminho para aliviar um pouco do peso, mas não dá para a gente imaginar, na área rural e florestal, a gente teve 20 anos de investimento em atividades de produção sustentável, a gente não gerou poucos negócios que param de pé. Então, óbvio que se eu olhar para esse histórico, eu vou falar, putz, vou seguir mais um ciclo de doação e não sei o quê. Não, mas se a gente está trabalhando com outros elementos, com a perspectiva de introdução de mercado, de tudo, a gente tem que apostar um pouco que é uma construção, que é uma jornada de desenvolvimento de negócios. Eu não vi nenhum negócio, assim, parar de pé no dia seguinte, né? Então, vai ter por um tempo. Então, eu assim, muito honestamente, eu acho que o instrumento financeiro vai ter partes, ele tem cara, ele para de pé, o nosso... operacionalmente ele funciona, ele não paga a assistência, né? E a gente agora, financeiramente, ele para de pé. Ele só não paga a assessoria que a gente sabe que precisa fazer. Então, o que a gente está montando é a mesma estratégia. Quanto que essa assessoria eu preciso ter nos próximos produtos? Qual que vai ser a composição? E daí, no nosso caso específico, uma parte da sustentabilidade de longo prazo é que tudo é visto como uma unidade de negócios dentro da Conexus. A CX é uma empresa, né, tem esse lugar financeiro, mas, por exemplo, a operação de crédito rural também é uma operação, uma unidade de negócio, ela tem uma projeção de plano de negócio de ponto de equilíbrio daqui 3 anos. Né? Hoje a gente está fazendo investimento, mas ela tem uma fonte de receita contínua do crédito rural. E esse, para a gente, é a estratégia de saída mais importante para quem atua na área florestal.
na parte da conservação. É a gente usar a política pública que tem as menores taxas de juros, está amplamente disponível, a gente não usar o capital filantrópico e de impacto para alavancar a entrada nesse sistema, que é diferente de outras áreas, educação, saúde, que a gente não tem aonde entrar. Então, você tem que estruturar realmente outros veículos. Aqui você tem aonde entrar. Né? Só para dar um exemplo, a Conexus financia 6% ao ano, a taxa do Pronaf para o público nosso é 0,5% ao ano. E ainda ganha um rebatimento de 25%. Então, na verdade, eles tomam R$5.000 e devolvem 3.700. Então, o meu trabalho, onde eu gero impacto, é incluir eles nessa política e usar os mecanismos financeiros a favor disso. Acho que é aí que torna sustentável, Fábio. Então, tem que mirar o impacto que você quer e trabalhar nessa direção. Mas vai ter um mix de capital por um tempo, não tenho a menor dúvida, principalmente na Amazônia. Sem dúvida, com certeza. Mais alguma pergunta? Chegou uma pergunta aqui do Ranieri. Você não quer você mesmo falar, Ranieri? Fique à vontade para ligar o seu microfone. Tá legal, obrigado. Eu tô aqui falando da Itália, aqui onde eu moro, e, enfim, trabalho muito com a África, sobretudo na África Oriental, e, aliás, conheci vocês através da Associação Africana, né, de Venture Philanthropy. E a minha pergunta é a seguinte, bom, primeiro eu queria parabenizar ambas as apresentações, foram realmente muito interessantes, e encontrei vários paralelos no que está acontecendo no Quênia, que é o país mais dinâmico para esse tipo de atividade, né, na África. E minha pergunta é a seguinte, quando vocês estão desenvolvendo estruturas de Blended Finance, vocês, nessa história aí, 7 anos da BNTV, um pouco menos da CX e da Conexus, vocês tiveram algum sucesso com aporte de capital de agências de desenvolvimento europeias? Acho que foi a Karina comentou sobre o ZAID, né? Então, não sei se eles receberam capital, enfim, norte-americano. E também de investimentos enfim, de famílias privadas interessadas em venture philanthropy, sobretudo na região da Amazônia, né? A região do Acre, ali onde há muita atividade agroflorestal, né? Obrigado. Eu posso começar, para mim fazer uma bem-vinda. Bom, Ranieri, boa pergunta, né? Qual é o perfil do investidor, né? Eu acho que isso depende muito da temática, acho que a resposta para não vai ser completamente diferente da minha, né? Para quem está trabalhando na agenda climática, ambiental, recuperação, né, economia verde, bioeconomia, eu acho que tem um espectro de investidores de impacto, cooperação e tudo mais, muito mais aberto a investimento do que a gente tem em outras vertentes. Eu acho que aqui tem uma oportunidade nessa área de se estruturar, e por mais que essa oportunidade esteja na mão, acho que o relatório lá da Rediande, a Cecília está aqui, ela me corrige, a área de menor investimento de impacto que teve foi na área de conservação, o que é quase que, se tem tanto dinheiro para essa área, por que não, né, a gente tem menos veículos propícios? Então, acho que tem assim, uma oportunidade que precisa ser melhor capturada, mas também talvez tenha que ter desenhos mais criativos e mais inovadores nos veículos financeiros que estão sendo colocados. Acho que a agenda de agrofloresta, de carbono e tudo, é uma agenda muito interessante, a gente está vendo surgir agora os instrumentos. A Conexus, a gente basicamente captou com filantropia corporativa, né, ou filantropia mais internacional ligada à agenda de uso da terra, então o Good Energy, Seclua, são muito ligados ao uso da terra como agenda principal, são financiadores híbridos, né, no sentido de poder fazer capital de um jeito ou de outro. O PPA, né, que é o Programa Solidariedade da USAID, lá que fez esse primeiro investimento, foi um processo de aprendizagem com a gente, para eles, sobre como foi fazer esse financiamento, e a gente tem dialogado com várias cooperações no sentido de buscar esses instrumentos, né? Eu acho que hoje tem muito mais abertura, a gente tem conversado, o Banco Mundial, o BID, o Coração Alemã, eu acho que está todo mundo olhando para a necessidade, né? Mas óbvio que esbarra em pouco das políticas e questões que se tem, né?
mas eu vejo coisas acontecendo assim no futuro. Aqui no Brasil é muito forte a quantidade de grupos em discussão na agenda de bioeconomia que misturam a cooperação com o investidor privado e tudo mais. A gente tem menos experiência com investidores individuais, talvez não sei se é o caso da BTV, mas a gente tem menos. Fernando. Bom, obrigado. A gente tem alguns desafios, né, nessa agenda dessa captação, pensando em organizações internacionais, comunidades europeias ou outros, assim. Um que a gente sempre esbarrou muito é o tema, então normalmente tem uma agenda, e o nosso é um pouco amplo, assim, né? A gente não viu alguma agenda ainda para negócios sociais, ou Impact First, e aí a gente nunca achou que fazia sentido ter uma agenda mais específica. Bom, já estou específico o suficiente, assim, eu converso com um monte de negócio e ser um negócio social já é uma especificidade, e a gente está aprendendo com a diversidade de temas, tem questão de risco com essa diversidade, então fez tanto sentido afunilar em setor de atuação para a gente. Aí outro é que, assim, muitos, precisa ser ONG, senão não posso colocar o dinheiro. A gente não quis se estruturar como ONG, nem ter as duas organizações. Até por princípio, assim, e coerência, a gente quer provocar um novo modelo de negócio. É uma empresa, mas que ela não distribui dividendos. Você tem uma complexidade, né? Só para desviando um pouquinho disso, mas só para dar a ideia da complexidade, no Brasil é proibido você ter uma empresa que não distribua dividendos. Todas as empresas são obrigadas a distribuir dividendos. A gente teve que fazer um acordo de acionista, mas isso não está no contrato social. Então, você tem algumas... E aí, você passar por tudo isso, muitas que a gente via é o histórico, assim, né? Hoje a gente está com 7 anos, mas quando a gente começou e precisava do dinheiro, aí você precisava ter uns 3 ou 4 anos de experiência. E aí, como é que eu vou começar sem experiência? Então, esses recursos sempre foram um pouco distantes para a gente, com o nosso foco e atuação. Nosso foco foi, o que viabilizou foram pessoas físicas. A gente vê pessoas querendo gerar um impacto maior e vendo que para ela é essa combinação, né? De ela está doando, mas ela está doando um pedaço, ela está abrindo mão de um ganho, só que o impacto que ela está causando é muito maior porque ela está disponibilizando um montante maior para gerar impacto. Então, a gente vê essa disposição e esse interesse em estar fazendo, porque para eles é uma maneira, acho que para a maioria, de gerar mais impacto e de fomentar um negócio novo, de ter muito negócio do terceiro setor que muitos veem com a perspectiva de que poderia ser sustentável e aí a gente pode ser um caminho. Então, acho que algumas coisas no nosso modelo acabou sendo atrativo e interessante para pessoas físicas, mas mais desafiadores para organizações, instituições colaterais, assim. Agora a gente está vendo, né? Então, agora com um pouco mais de histórico, estruturando o FDIC, é o que a Karina falou, a gente também tem tido essa disposição e abertura de conversar com o BID, com o BNDES. Acho que o tema de olhar para impacto de uma maneira mais ampla tem ficado mais significativo, mais relevante agora. Então, acho que esse pode ser um caminho viável no momento, né? Juntando o histórico e o contexto atual. Obrigada, Fernando, Karina. A gente está caminhando aqui para o final, tem tempo para mais uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta, comentário? Não temos mais perguntas? Bom, vamos fechar então, né? Já está na hora do almoço aqui no Brasil, quase. Queria agradecer a presença de todos, e principalmente a Karina e ao Fernando, na verdade, essa apresentação que eles trazem, né? Acho que teve todo um processo aí de colaboração deles e das equipes com a construção desses casos, né? Que a gente foi trabalhando ao longo do ano passado. A gente deixou aqui já no chat esses casos todos, convido todo mundo a conhecer, ficou bem interessante esse trabalho. E convido a todos, né, mais uma vez, a conhecerem mais sobre a Latin Impact. A Karina, né, a Conexus já é um dos membros, fiquei feliz que ela trouxe sobre o bootcamp. Esse bootcamp que ela comentou como se fosse um curso, né, que a gente está fazendo, inclusive o Fundo Vale está aqui também, não sei se a Patrícia está aqui ainda,
que também é nosso membro fundador, e onde a gente tem apoiado essas organizações na construção de mecanismos híbridos, né, e foi um modelo que a gente está fazendo muito mão na massa, com organizações que já têm um caso prático, né, muitas das nossas formações a gente quer muito puxar para essa prática e, de fato, né, apoiar as organizações nessas implementações. Esse bootcamp tem sido uma experiência bem interessante para a gente. A gente está fazendo agora também, começou ontem, uma aceleradora para investidores para impacto, com foco em avaliação e medição de impacto, também muito focada em casos práticos, com mentorias, realmente, né, o que eles trouxeram aqui, esse desafio da medição e da avaliação, é tanto para os negócios, mas também para os investidores. Essa aceleradora vai muito nesse lugar. A gente vai lançar até o final desse ano um kit de ferramentas em apoio não financeiro, né? A gente está o tempo inteiro falando aqui da importância do apoio não financeiro, mas a gente sabe também o desafio que é fazer isso, né? Acho que isso ficou bem claro com a apresentação da Karine e do Fernando, e a gente vai lançar esse kit, que ele foi feito, inclusive, com base em muitas entrevistas, né, de casos práticos de diferentes países da América Latina, justamente para contribuir com esse ecossistema, né, de investidores sociais e filântropos a implementarem melhor esse tipo de prática. Então, a gente vem realizando uma série de ações aqui, né, para, de fato, conseguir ajudar os investidores a terem esse olhar mais estratégico, né? Então, convido a todos a conhecerem mais, fico à disposição para esclarecer. O resto da equipe da Latin Impact está aqui também. A gente tem equipes na Colômbia e no México, mas tem membros aí de vários países, Chile, Peru, Argentina, e estamos só começando, né? A gente está bem feliz com essa marca aí de 94 membros, a gente espera aumentar esse número até o fim do ano, e, de fato, a gente tem visto muito valor, né, nessas conexões. Acho que, como aqui hoje, estou bem feliz de ver pessoas de vários países. De fato, é bem isso que a gente quer propor, né? Acho que tem muito aprendizado, acho que cada país tem o seu contexto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas sociais e ambientais muito parecidos, e esses espaços aqui de troca têm sido bastante interessantes. Então, agradeço muito a presença de todos, uma alegria ter todo mundo aqui, e espero vê-los em breve nos nossos próximos eventos. No nosso LinkedIn também tem todas as informações do que a gente vem fazendo. Tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde, bom almoço para todos.